São Miguel, assiste-nos com os vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assiste-nos com os vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assiste-nos com os vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus amados, pegue comigo a palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como passara a fio de espada todos os profetas. Então Jezabel mandou a Elias um mensageiro para lhe dizer: que os deuses me façam este mal e acrescente este outro, se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito de tua vida o que fizeste da vida deles. Vendo isso, o profeta Elias levantou-se e partiu para salvar a sua vida. Chegou a Bersabeia, que pertence a Judá, e deixou lá seu servo, Eliseu. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um junípero. Pediu a morte, dizendo: agora basta, Senhor. Retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo do Senhor o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Abriu Elias os olhos, e eis que a sua cabeceira havia, pois, pão cozido sobre as pedras quentes e um cantil de água. Comeu, bebeu e depois descansou. Voltou a deitar. Mas o anjo do Senhor Deus veio pela segunda vez e disse: levanta-te e come, pois do contrário o caminho te será longo demais. Levantou-se Elias novamente, comeu e bebeu, e depois, sustentado por aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até a montanha de Deus, o Horebe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Dá um beijo na Bíblia, se você está com a Bíblia aí na sua mão. 1 Reis 19, de 1 a 8. Traz para nós um dos momentos mais importantes da vida do profeta Elias. O que tinha acontecido? Por que Jezabel queria tirar a vida do profeta? Existiam 450 profetas de Baal. Quem era Baal? Quem é Baal? Não é era. Baal é um anjo decaído, é um demônio, dos mais antigos narrados na Sagrada Escritura. E Baal, este anjo decaído, tinha os seus profetas, que Jezabel, uma mulher que cultuava a partir de culturas pagãs ao demônio. Existiam ainda outros 400 profetas de outro anjo decaído que também era cultuado e adorado. Acabe, que era
quem estava ali diante de toda a situação, também temia Elias. Elias, um profeta cheio de autoridade. Elias era um profeta considerado dos mais ousados, dos mais firmes. E o que Elias fez? Ele desafiou todos os profetas dos anjos decaídos. Falou: reúne todo mundo. E Elias mandou e choveu fogo do céu. Queimou uma oferta, uma oferenda, e queimou aqueles profetas de Baal. Jezabel, quando ficou sabendo disso, que era a rainha pagã, ela ficou extremamente revoltada. E ela mandou um recado. Falou: ó, eu quero receber o pior castigo se até amanhã você não estiver morto. E ela era a rainha, ela tinha homens ao seu serviço. Meus amados, Elias, pela primeira vez, teve medo. E Elias fugiu. Ele fugiu para conservar a sua vida. Só que Elias, ele estava frustrado. Porque Elias, ele tinha, e ele era um profeta que realizava em plenitude a vontade de Deus. E Elias, sofrendo aquele martírio, primeiro na alma e no coração, antes do possível martírio, a possível morte que ele iria sofrer, um castigo severo que o levaria à morte. Não seria qualquer morte, mas seria, no mínimo, ele morrer queimado, ele ser como que sacrificado. E provavelmente na maldade de Jezabel, ela iria querer sacrificar aquele profeta de Deus e ofertar aquele sacrifício a Baal. Elias, ele andou, ele caminhou. Você imagina o calor que estava e que faz naquela região, na região aonde o povo de Deus vivia. Vai dizer que Elias, ele sentou debaixo de um pé de junípero e ele fez uma oração a Deus. Ele pediu a morte. Falou: Senhor, leva a minha vida. E aqui eu quero interpretar com vocês essa oração de Elias. Às vezes é a oração que você já fez para Deus. Sabe quando você caminhou, você lutou para fazer tudo certo? E parecia que as coisas não saíam do lugar, ao ponto de você falar: realmente, Deus não quer me abençoar. E quantos testemunhos que nós ouvimos, e quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que falam assim: Mateus, mas eu fiz tudo certinho. Não tem por que meu casamento acabar, não tem por que eu ter esse problema na minha família, não tem por que eu ter esse problema na vida do meu filho, não tem por que eu ter esse problema na vida das pessoas que eu amo, porque eu sempre caminhei tudo certinho, eu sempre fiz tudo certinho. Não tem motivo. Mas aí eu quero te falar o que o Senhor diz. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Se você quiser me seguir, toma a sua cruz, vem e me segue. O que Jesus fala em Mateus, capítulo 19, ao jovem rico. Quer ser perfeito, vende tudo, dá aos pobres. Quer dizer o que? Se abandona em Deus. Que momento que o Senhor disse que nós não pagaríamos o preço por servir a Ele? Sim, é nós que vamos sofrer primeiro. É nós que vamos pagar o preço. Quando você que caminha com Deus não entender os sofrimentos de Deus na sua vida, não tem sentido algum. São João da Cruz, ele dizia assim: se queres se encontrar com Cristo, não o procure sem a cruz.
porque você vai correr o risco. E o padre Raniero cantava missa. Ele diz que aquele que procura o Cristo sem a cruz, ele encontra a cruz sem o Cristo. Quer dizer, é só sofrimento. Nós não podemos procurar, querer encontrar a Cristo sem a cruz, que senão nós encontramos só a cruz sem o Cristo, só sofrimento por sofrimento. Todo mundo sofre. Não é só você que está passando dificuldade, todo mundo passa. Mas a grande diferença é aonde você está passando essa dor. Quem está do seu lado passando essa dor? E ali, o profeta se sentia só. E quando ele pediu a morte, e adormeceu, e ele era um homem tão convicto, tão cheio da autoridade, que um dia Elias mandou parar de chover, 3 anos parou de chover. Teve ressurreição no ministério de Elias. Elias, extremamente profético, ao ponto de o maior no reino aqui que passou nessa terra, João Batista. Jesus fala que João Batista ele tinha o espírito de quem? De Elias. O que quer dizer ter o espírito de Elias? A força, o ministério, o carisma, o chamado, os dons. Mas Elias, ele fraquejou, ele se sentiu só, ele se sentiu abandonado. Lembra Jesus? Em Lucas 23, quando ele disse: meu Deus, por que me abandonastes? Em vários momentos, você às vezes se sentiu só. E quando Elias ele adormeceu, sabe aquele dia que você não quer nem levantar da cama? Tem aquele dia que parece que tudo deu errado no dia passado, que no próximo dia vai ser pior, e você fala: nem da cama eu vou levantar. Elias estava desse jeito. E o Senhor enviou um anjo. Um anjo trouxe água, e o anjo trouxe um pão para Elias. Eu quero trazer aqui para você 2 símbolos, 2 verdades. Primeiro, a água que mata a sede. Qual é a água que mata a nossa sede? O Espírito Santo. Por isso que no início do grupo de oração, nós clamamos o Espírito Santo para revigorar, para nos dar força, para matar a nossa sede. Amados, a desidratação mata. A desidratação mata. Então nós precisamos mergulhar. A nossa alma ela não pode estar desidratada sem a água viva do Espírito Santo, senão nós morremos na fé. E o pão, aquele pão que o anjo entregou para o profeta, para nós representa o pão dos anjos. Qual é o pão dos anjos que você tem a oportunidade de receber? Que é chamado também do pão dos fracos. Eucaristia. Por que pão dos fracos? Porque aquele que está fraco, prostrado, o pão ele vem e revigora as forças. É a Eucaristia, é o que Jesus fala em João capítulo 6, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E se você está prostrado em uma situação de morte, se você precisa de vida, é pelo pão da Eucaristia, é o pão vivo descido do céu, é o corpo sacrossanto do Senhor que vai te alimentar. Só que Elias ele estava numa dor tão grande, que ele voltou a dormir. Ele estava cansado, ele estava com medo, ele tinha tanta certeza da morte dele, que ele antecipou e ele pediu essa morte para Deus. Mesmo o anjo vindo
Mesmo o anjo trazendo aquele primeiro consolo, Elias voltou a dormir. Sabe o que isso acontece com você? Quando você reza e você está pedindo alguma coisa para Deus, e Deus não manda 100%, Deus manda 30%, porque é os 30% que você precisa para começar a revigorar. Mas você acha que não, aquilo dali, e você às vezes nem entende que é Deus, você nem vê que é o seu anjo te dando oportunidades. O anjo te dando oportunidades. Ontem nós estávamos num dia de muito trabalho na comunidade, e eu precisava resolver um problema dentro de uma das nossas contas que nós trabalhamos para chegar até você, e não se encontrava dentro das plataformas digitais. O Thiago, que cuida dessa área, o Thiago já tinha vasculhado tudo, a Letícia, que também cuida de uma parte dessa área, tinha vasculhado tudo. E eu peguei e falei assim: não pode ser, Senhor. E eu comecei a falar com o meu anjo da guarda. E o seu anjo da guarda, ele fala com você, porque anjo, ele não verbaliza, não tem matéria corpórea. Catecismo da Igreja, parágrafo 329, 330. O anjo não tem matéria corpórea. Então ele não verbaliza. Então o seu anjo, ele fala na sua consciência. O seu anjo, ele fala através de memórias, de lembranças. E eu comecei a reclamar com o meu anjo da guarda. Eu falei: mas a gente está trabalhando e a gente não pode parar de levar alimento para o povo. Esse alimento também, ele alimenta nós, comunidade Ruá. E eu fui no mercado dentro do carro. Quem passou na rua achou que eu estava louco, porque eu falava com o meu anjo da guarda e eu gesticulava, que é o jeito que eu falo com ele. Eu chamo ele de meu amado amigo. Eu falava: meu amado amigo, mas não pode. Você entende que não tem motivo? E eu reclamava com ele. Aí ele me lembrou da história de Santa Teresa d'Ávila. Um dia que Jesus, conversando com ela reclamou com Jesus, porque ela estava sofrendo. Jesus falou para ela assim, que era assim que ele tratava os amigos que ele mais amava. Ele permitia isso para a santificação, e principalmente onde ele vem e manifesta a glória dele. Ela respondeu para ele: por isso que o senhor tem poucos amigos. Naquele momento eu falei para ele: tá bom, eu entendi, mas você entende que eu estou chateado? Porque é assim que eu converso com o meu anjo da guarda. Falei: você entende que eu estou chateado? Você entende que hoje eu perdi praticamente o meu dia inteiro tentando fazer isso? Gente, eu estava daí, entramos, isso foi antes da janta, jantamos, não consegui organizar o problema, e eu já ali já estava extremamente entristecido. Minha esposa perguntou: o que está acontecendo? Eu falei assim: está tudo dando errado hoje. E a gente precisa dessa plataforma para chegar até você, que nos acompanha em todos os trabalhos, as redes sociais da comunidade. Meus queridos, eu não sei mexer no sistema. Eu só sou curioso e eu vou perguntando para o meu anjo da guarda. E vai vindo as sugestões e eu vou fazendo. Aí eu falei: Tiago, vem aqui. Tiago saiu do quarto dele, estava trabalhando, foi na área, estava trabalhando com a Letícia, com a Karina. Eu peguei e falei assim: ô Tiago, me empresta seu celular aí. E meu anjo da guarda falou: você vai em tal lugar. Eu fui lá e cliquei. Aí eu falei assim para eles: se o problema for resolvido aqui, eu vou ficar muito bravo.
Porque eu vasculhei em tudo. Eu arrumei até o que não estava estragado dentro do negócio. Que eu não sei fazer, eu não sei mexer com isso. Na hora que, simplesmente, em 5 segundos, quando passou aquele meu momento de raiva, que eu fiquei com raiva, que eu não conseguia fazer com que o trabalho acontecesse para chegar até você. Nosso missionário falou que teve raiva. Você não fica com raiva não, filho? Não fica não? Louvado seja Deus pelo seu grau de santidade. Aqui é um pecador convicto que precisa da misericórdia. E eu fiquei com raiva. Mas o interessante é que depois você fica com vergonha, porque eu fiquei com vergonha com o meu anjo da guarda. Porque na hora que o negócio deu certo, ele falou o profundo da minha consciência. Tá vendo? Larga de ser bobo. E na hora que acontecem essas coisas, eu fico envergonhado com o meu anjo. Mas eu estava em um momento que eu conseguia enxergar ali a benevolência. Só que às vezes você pode acontecer na sua vida como Elias. Elias não enxergou a ação do anjo. Meus amados, se você for olhar os consolos que os santos anjos eles dão, quantas vezes você foi consolado e nem sabe que foi os santos anjos de Deus, ou foi o seu anjo da guarda, ou até mesmo pode ter vindo uma santa virtude, que o seu anjo da guarda falou, me ajuda lá a levar força, porque está cansado, não aguenta mais. Se nós olharmos para a história de Abraão, que a mulher dele, que era chamada Sarai, deu Agar, a sua serva, a sua escrava, para dar uma descendência para o seu marido. Depois Sarai ficou com raiva, e Agar fugiu. O anjo foi lá, apareceu para Agar, o anjo do Senhor, pode pegar na Bíblia, lá em Gênesis. Começa a ler lá a partir do capítulo 16. O anjo foi lá e trouxe ela. Falou assim, ó, volta para lá, seja obediente, e Deus vai te garantir uma descendência. O filho dela, o primeiro filho de Abraão, deu realmente uma descendência, Ismael. Mas o Senhor prometeu para Abraão, e um dia Deus visitou Abraão. Gênesis capítulo 18. Deus visitou Abraão e Deus foi levar o consolo através de 3 anjos. Apareceram 3 homens. Quem que eram aqueles 3 homens? 3 anjos. E Abraão falou, por favor, meu senhor, não vá embora, fica aqui. Preparou a tenda para eles ficarem. Pediu para Sara, já não era mais Sarai, era Sara. E pediu para Sara. Falou para Sara, olha, prepara um pão. A gente tem visita. Quem era essa visita? Eram os anjos de Deus. Eram os anjos do Senhor. Ali personificado como homens. Meus queridos, antes de ir embora, eles falaram assim, ó, sua mulher vai ficar grávida porque Deus vai te dar uma descendência que vem da sua mulher. Sara estava atrás da tenda e Sara deu risada. Isso faz a gente lembrar, lembra a pregação sobre os arcanjos? Faz lembrar Zacarias lá em Lucas 1. Sara deu risada que Sara falou assim, eu tô velha. Abraão mais velho que eu. É capaz de eu ainda me abrasar quer dizer, será que a gente vai manter relação sexual ao ponto de ter um filho na velhice? Um dos anjos falou assim, ó, Sara riu. Aí Sara saiu, não ri não, só fiquei preocupada. Riu sim. Não brinca com os anjos, eles são bravos, gente. Nas coisas de Deus, eles puxam a orelha. Riu sim.
Mas o que os anjos estavam vindo trazer para eles ali? Consolo. E o anjo falou assim, ó, quando eu voltar aqui nessa mesma época, ano que vem, vai ter um filho nos seus braços. E Isaac nasceu. Depois de um ano. Se você pegar o capítulo 22, quando Deus pediu para Abraão para sacrificar Isaac, para provar, porque é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. Eclesiástico 2, os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação, e as pessoas não entendem que tem que se pagar um preço. O povo de Deus tem que ser lapidado no fogo. É pelo fogo. Por que é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata? O autor sagrado fala em Eclesiástico 2, porque quando você coloca o ouro no fogo, sai a prata, fica só o ouro. Quando você coloca tudo que você leva para o ouro, uma das funções do ouro é tirar as impurezas. Outra coisa que o ouro faz, já ouviu falar na forja? Algo onde mantém um calor, um fogo, a mais de 1000 graus, para mais, se eu não me engano é mais de 10.000 graus, sei. Se tiver alguém que entenda aí, pode comentar. Mas a forja, ela amolece o ferro. Então quando a Bíblia diz que Deus ele forja o caráter de alguém, quer dizer que ele coloca nesse forno, nesse fogo, ao ponto de amolecer o ferro. E o ferreiro ele pode dar a forma que ele quiser para o ferro. E às vezes quando a gente fala, eu sempre uso muito isso nas orações, nas pregações. Aí um dia uma missionária falou para mim assim, ó, eu não gosto quando você usa a palavra forja, porque forja sempre vem para mim de forjar, de estar enganando. Eu falei, não, deixa eu te explicar o que é forja. Forja é isso. Eu fui pegar uma foto na internet e mostrei para ela uma forja. Quando Deus fala de forjar, é isso aqui. É colocar no fogo um ferro duro e ele dobrar esse ferro. É o que Deus faz conosco. Por isso que o sofrimento ele faz parte, meus irmãos. Jesus ele deixou bem claro, não tem como ter glória, não tem como ressuscitar na glória, se não passar pela cruz. Mas Deus sempre vai enviar um anjo. Quando Deus está lá, Gênesis 22, aquele filho que os anjos vieram e prometeram e falaram, ó, vai ter um filho, o filho que você tanto sonhou. Sem Sara saber, rapaz. Deus falou para Abraão, pega o menino e sobe o monte. E você vai sacrificar ele. Abraão, gente, ele pegou Isaac. E no caminho, Isaac era criança. Eu tenho a minha criança mais velha, tem 16 anos, a Bianca. Mas também fala um monte. Aí eu tenho 2, um de 7, um de 5 e um de 1 ano e pouco. Esse de 7 e esse de 5, eles não calam a boca. Se a gente está em algum lugar, eles querem saber de tudo. Até onde eles ficam procurando assunto. A gente está dentro do carro indo, pai, onde a gente vai? No banco. Pai, o banco é onde tem dinheiro, né? Papai, no meio do caminho do banco tem tal coisa? Tem. Papai, olha aqui, olha aquele carro. Papai, olha aquela moto. Papai, ficou verde o sinal. Eles vão falando, não cala a boca, é criança. É a vitalidade, é o vigor das crianças. Vai dizer a Bíblia que no caminho, quando Abraão subia, diz que Isaac falava assim, papai, ó, eu estou vendo a lenha, que é o que queimava a oferta, a oferenda a Deus. Eu estou vendo o punhal, eu estou vendo até a corda para amarrar o animal, mas não tem o animal. Quem que Deus tinha pedido? Era o próprio Isaac. Você imagina o coração de Abraão, gente. Por isso que ele é o pai na fé. Por isso que lá em Hebreus 11, ele está na galeria. Ele abre a galeria da fé. Abraão respondia, Deus providenciará. Diferente de Elias que estava prostrado, destruído, Abraão falava, Deus providenciará. Quando chegou lá,
E agora aqui, o que é que você imagina? Isaac sabia o que acontecia. Então Abraão teve que colocar Isaac no altar. Teve que preparar o fogo, gente. Abraão levantou a mão para sacrificar em oferta a Deus, em oferenda a Deus o seu filho. Que era assim que se acontecia no Antigo Testamento. Um anjo desceu do céu, segurou a mão de Abraão e falou: Abraão, não faça mal algum a Isaac. Você provou que você é muito doido mesmo. Que você crê. E Abraão é cheio de defeito, gente. Cheio de defeito Abraão era homem como eu, como você. Abraão, quando teve que ir para outro lugar, passando lá pelo Egito, Abraão deixou o rei daquela região tomar Sara por mulher, porque ele ficou com medo de morrer. E aí Deus começou a mandar castigo. Aí que descobriram. E aí ele chamou Abraão e falou: rapaz, você falou que era sua irmã, você está doido? O seu Deus está acabando comigo? Abraão errou, gente. Mas Abraão, ele errou e muitas vezes lutou para fazer o certo, assim como eu, como você. Elias tinha feito um monte de coisa certa, mas Elias em algum momento ele cansou, ele duvidou, ele teve medo. Assim são os homens de Deus, e você não pode também querer se acostumar, então eu vou viver no erro. Não, nós precisamos errar a partir de todas as tentativas de acerto, não errar por errar. Você precisa caminhar, você não pode parar. Você tem que continuar, você tem que lutar. Você não pode desistir. Aquele anjo, ele veio e não só segurou a mão de Abraão, mas ele consolou Abraão. Que você imagina o coração de um pai. Se você é pai e mãe, você imagina o que passou no coração de Abraão. Mas o anjo vai trazer o consolo. Pensa aqui comigo, Lucas capítulo 22, Jesus no horto, Jesus suou sangue, Jesus 100% Deus e 100% homem, Jesus ele teve medo, gente, ele se angustiou. Nossa, o pregador falou que Jesus teve medo. Sim, Jesus teve medo. Qual foi a oração dele? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E ele ali, na angústia suprema, vem um anjo, da qual uma grande corrente teológica defende, e é a que eu acredito e que eu ensino, que foi São Gabriel, força de Deus, veio trazer o cálice da força, assim como veio o cálice também, o pão vivo, descido do céu, o pão dos anjos que o anjo trouxe, aí em 1 Reis 19, que nós acabamos de ler para o profeta Elias, para trazer alimento, para trazer força. Sempre quando você se sentir fraco, sempre quando você se sentir prostrado, converse com o seu anjo e fale: eu preciso de você. Ele já está te dando consolo, mas você pode falar com ele. E quando você sentir no coração de ir numa igreja, entenda que é o seu anjo querendo dar para você o pão que Elias recebeu do anjo que o Senhor enviou do céu. Quando você sentir vontade de orar, sentir vontade de clamar o Espírito Santo, é o seu anjo trazendo para você o desejo e a força da água viva que tinha naquele cântaro de água que o anjo entregou para Elias. Meus amados, nós precisamos entender que a nossa vida ela tem um preço. A gente luta, a gente sofre.
Em algumas Bíblias, Salmo 22, em outras Bíblias, Salmo 23. Olha aqui para mim que eu quero falar uma coisa para você. Quando esse Salmo diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Escuta, não vai faltar dor, mas não vai faltar consolo. Não vai faltar tristeza, mas não vai faltar alegria. Não vai faltar luta, mas não vai faltar vitória. Só que você precisa continuar, você precisa confiar, recobrar as suas forças. E o que aconteceu daí com Elias? Por que ele acordou Elias uma segunda vez e falou: come de novo, filho, come de novo? Porque você vai caminhar 40 dias e 40 noites. O que o 40 representa? Por que o povo ficou 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida? Por que Jesus em Mateus capítulo 4 ficou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto? E vai dizer que Elias, ao partir do momento que ele comeu aquele pão, que ele tomou aquela bebida, ele se levantou e ele andou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, Horebe, a montanha do Senhor. 40 na Bíblia é um tempo de preparação. É um tempo de preparação, e quando nós falamos em preparar, numa linguagem bíblica, está sempre ligado a purificar. Então Elias, ele foi preparado. E ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então assim, entra para nós que todo tempo de preparação tem que ter mortificação, tem que ter ascese. Você quer vencer em Deus, mas está jejuando, irmão? Você está fazendo penitência? Jejum não é dieta, jejum não é regime. Você está jejuando do quê? Você está se abstendo do quê? Você está lutando, qual é a sua causa? O anjo, ele vai vir não resolver os seus problemas. O anjo, ele te dá o consolo e ele recobra as suas forças para você seguir. O anjo, quando ele veio para Jesus, o anjo não livrou Jesus da cruz. O anjo trouxe força. O anjo não falou para Elias: Elias, vamos voltar lá, vamos passar agora no fogo Jezabel. Não, você vai levantar daqui e você vai andar 40 dias e 40 noites até Horebe. Você precisa de força. Quando Elias chegou no Horebe, porque nesse caminho Elias refletiu, quando Elias chegou no Horebe, veio uma voz: Elias, o que você quer? Ele falou: o zelo do Senhor me consome. Quer dizer que nesses 40 dias e 40 noites que ele jejuou, ele orou. Porque ele já chegou lá na unção, ele já chegou lá no manto. Quando ele ouviu a voz, ele falou: o zelo me consome. É a sequência da passagem que nós estávamos lendo. Quando ele chegou na montanha de Deus, lá ele encontrou uma gruta, versículo 9, onde passou a noite, e foi-lhe dirigida a palavra de Deus nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo por Deus, o Senhor dos exércitos. Na Bíblia, quando você ouvir exército, lembra sempre dos anjos. O Senhor dos exércitos. Qual é o exército do Senhor? Os anjos, as primeiras criaturas criadas, a imagem e semelhança de Deus, Espírito, do Deus como Ele é. Meus queridos, Elias começou a valorizar o anjo no período que ele caminhou, no período que ele foi purificado, no período que ele jejuou. Ah, tá difícil as coisas, jejua. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, aquele jovem epilético, quando chegou, Jesus falou, quando os discípulos perguntaram: por que não podemos nós expulsar o demônio desse menino e ajudar, curar, devolver ele para a família? Jesus falou: pela sua falta de fé. E outra coisa, a essa espécie de demônio,
só sai à base de jejum e oração. Aí você precisa entender, e você que vai ser nosso aluno, você que já vai ter acesso ao conteúdo já, você que quer, em nome de Jesus, que você possa ter a condição de ser nosso aluno na Escola Angélica Santo Tomás de Aquino, na aula onde nós trabalhamos a demoniologia. Você vai entender que os demônios, existe uma hierarquia, e tem demônio que ele é realmente mais poderoso do que o outro. Por isso que Jesus ele fala, há certos tipos de demônio que só sai à base de jejum e oração. Rapaz, você entende o que Elias tinha feito? Elias tinha mandado descer fogo em 450 profetas. O que é o profeta? Aquele que fala em nome, que anuncia em nome e que denuncia em nome. E não era profeta de Deus como Elias era profeta de Baal, um dos espíritos malignos, um dos anjos decaídos mais poderosos. E Elias tinha baixado fogo do céu e eliminado todos os caras. Imagina a raiva do demônio. Por isso que você precisa entender que todas as vezes que você, de qualquer jeito o demônio ele quer te destruir. João capítulo 10, versículo 10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas, meus queridos, se levanta em Deus. Se levanta em Deus. São João da Cruz dizia, o demônio ele teme uma alma unida a Deus, como ele teme o próprio Deus. São João Maria Vianney, por diversas vezes, o demônio não deixava ele dormir, porque no outro dia ele ia atender confissão. E cada confissão que ele atendia era uma alma a menos. Rapaz, um dia o demônio apareceu para ele, o demônio não deixava ele dormir. Ele estava deitado ali de madrugada, São João Maria Vianney, que era considerado e foi considerado quando foi ordenado um inútil, porque era considerado como alguém com deficiência intelectual, tinha dificuldade de se expressar, tinha dificuldade de aprendizado. Mandaram ele para Ars, um vilarejo, perto de Lyon, se eu não me engano, na França. E falaram assim, vamos mandar ele para lá, porque lá ele não vai atrapalhar nada. O homem chegou lá, ele se consumia em jejum e oração, em pregação e atender o povo. O povo começou a ser curado, a ser liberto. Aí ele estava dormindo à noite, o demônio enchia o quarto de morcego para incomodar ele. Enchia o quarto de rato, ratazana, e passava os ratos em cima dele, só para ele não dormir. Puxava ele pelos pés, derrubava ele no chão. Ele acordava no outro dia, dava uma risada, falava que amava a Virgem Maria. E sabe como ele ia descer o cacete no demônio? Não era no tapa, não era na porrada, era salvando almas. Quando o demônio quer tentar tirar a sua casa, a sua família, não é brigando, não é de maneira litigiosa que você tem que encarar, mas é você quer sentar o cacete no espírito que quer destruir o seu lar. Vai para Deus, ama a sua família, consagra a sua família para Deus. Ah, mas eu já rezei muito, rezou pouco. Que se tivesse rezado o suficiente, sua família estava de volta. Se não voltou ainda, porque não rezou o que precisa. Continua. O anjo te acorda e fala, come de novo. E vai caminhar. Vai jejuar 40 dias e 40 noites. E você vai chegar na montanha de Deus. Quando Elias chegou na montanha, ele ouviu isso. Ele falou, e ele chegou no manto, chegou na unção. Ele ouviu a voz, o que você quer, Elias? E é estranho, né? Deus te chama e Deus pergunta para você o que você quer. Porque Deus ele quer sempre de nós uma decisão. Larga de ser frouxo. Larga de autopiedade, larga desse mimimi, de ter dó de você mesmo. Lembra que na pregação, se você não viu, Tiago deixa de sugestão aqui, sobre os arcanjos. Quer força de Deus? Invoca São Gabriel. Mas São Gabriel ele não vai trazer força assim para você, dando água na sua boca, não. Deitado na cama, ele vai te dar um chacoalhão e falar, vai pro banheiro tomar banho que tu tá fedido. Tá com sede, vai pra cozinha, come, levanta. É isso que o anjo faz. Esse é o consolo do anjo. Mas às vezes você vê como que ele acordou Elias? Elias tocou no ombro, acorda. Quando Elias entendeu, Elias viu, lógico, que era o anjo, que tinha se personificado, falado com ele. Meus amados, quando ele chegou lá, ele falou, eu estou consumido de zelo pelo Deus dos exércitos, pelo Deus dos anjos. O
que queres que eu te faça? É a pergunta que Jesus fez em Marcos capítulo 10 para Bartimeu. O cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus vai e fala: o que queres que eu te faça? Parece que Jesus está de brincadeira, né, cara? O cego está gritando. O que é que o cego quer? Mas é a maneira como o Senhor trabalha em nós o comprometimento. Toma vergonha na cara, para de querer que as pessoas assumam a responsabilidade para você. Você quer que Deus assuma sua responsabilidade, você quer que o outro, você quer ir lá para o pregador orar e colocar a mão na sua cabeça, o pregador falar, faz isso e faz aquilo. Sabe o que eu falo para você? Meu irmão, toma vergonha na cara, levanta, Deus é contigo. Você tem um anjão de 3 metros de altura do seu lado. Você tem a Virgem Maria, você tem a Eucaristia, você tem o pão vivo descido do céu. Você tem a palavra, você tem nós aqui, o Ruá, vamos rezar junto, deixa o pau cair folha. Eu sempre fui de confusão, antes de caminhar com Deus eu gostava de uma briga. Com 18 anos fui batizado no Espírito Santo, Deus me levantou, falaram que aquele fogo ia acabar. Falaram que era fogo de palha, que jovem tem fogo de palha. Eu tinha 18 anos, vim numa vida de prostituição, vim numa vida onde eu estava ali experimentando a marginalidade. Deus me pegou. Hoje eu tenho 32 anos. Isso aconteceu há quase 15 anos atrás. O fogo que falaram lá que apagava, está queimando até hoje, gente. O menino prostituído, cheio de vício, cheio de problema, hoje é um pai de família, casado com 4 filhos. Estou aqui pregando para você na comunidade que Deus, por misericórdia dele, na minha miséria me chamou a fundar. Estamos aqui na Capela do Santíssimo. Eu tô pregando na frente do dono de tudo. Para você. Só que você precisa levantar. Ah, não, então eu vou levantar, amanhã Deus vai mudar. Não, Deus está mandando você caminhar e confiar. Não parar. É no caminho, lembra o que Jesus falou para os leprosos? Vai se apresentar ao sacerdote, no meio do caminho eles eram curados. Meus queridos, quando Elias chegou e falou isso, Elias pensou assim: eu vou ver Deus agora. Elias falou: já estou muito louco de novo, já estou no 12, eu quero Deus. Diz que tremeu a montanha. E Deus não estava no tremor, no terremoto. Veio um vento forte, veio chuva, Deus não estava. Veio um fogo, Deus não estava no fogo. Veio uma brisa leve, Deus estava naquela brisa. É só você continuar lendo a passagem. No final Deus dá um ruá. Um sopro. Um sopro de vida que revigora. Nós estamos vendo as pessoas, infelizmente, perdendo a vida por causa do Covid ou em decorrência do Covid-19. E eu vi alguns relatos de pessoas que tiveram Covid e conseguiram se superar. E a gente, por diversas vezes, entrou em batalha aqui, dentro dessa capela. Brigamos com São Rafael. São Rafael, corre! Corre que tem gente morrendo. Teve uma irmã lá do Rio de Janeiro. Que conseguiu, graças a Deus, ser livre do Covid. O sogro de uma missionária nossa de aliança estava mal também, prestes a ser entubado. Hoje está bem. Vai sair do hospital. Meus amados, as pessoas falam que é como você se afogar sem estar na água. Você perde o fôlego. A experiência de Ezequiel 36. Tirarei do vosso peito um coração de pedra, darei um coração de carne e meterei o meu espírito, o ruá, o sopro de vida, o hálito. Quando Deus formou o homem lá em Gênesis, Ele soprou nas narinas o hálito dele, o sopro de vida, o ruá. O anjo vem trazer esse caminho para você chegar lá no final e Deus vir na brisa leve, Deus vir no ruá para você. Deus vir no ruá.
Eu quero que você, nesse momento, só diga: Senhor, eu creio. Amado, você vai sair, você vai acordar amanhã, não quer dizer que o seu problema vai estar resolvido não, tá? Não esmureça não. Só quero dizer que Deus está, através do seu anjo, dando para você um novo vigor. O mais rápido possível que você puder, confesse. O mais rápido possível, depois de confessar, comungue. Se não está tendo confissão, mas está tendo comunhão, faça o exame de consciência, faça um ato penitencial profundo. Na próxima oportunidade, confesse. Mas se tem a oportunidade de comungar, comungue. Comungue. Assim como ensina a Santa Igreja. Catequese lá pro o quadro que vai estar funcionando semana que vem aqui no canal do YouTube, que não te contaram na catequese. Mas não pare, não pare. Confia. Confia. Feche seus olhos. Traga toda a sua vida. Traga toda a sua história. Traga o momento que você está vivendo. Eu não sei se você está perdendo o fôlego, como os irmãos que testemunharam, que sofreram com Covid-19, que perdem o ar, o fôlego. Deus vai devolver o ar para você hoje. O fôlego para você caminhar. O anjo está levando o consolo para você. O anjo está te levantando para você seguir, para você caminhar. Creia nisso. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Meus amados, a aliança que Deus fez com Abraão foi em Isaque. Os anjos anunciaram Isaque. Os anjos consolaram Abraão e não deixou Abraão sacrificar Isaque. Os anjos vieram e consolaram o profeta e conduziram o profeta até a montanha de Deus. O seu anjo vai conduzir você até a montanha do Senhor. Você vai subir um monte, amém? Você vai superar, você vai conseguir, não desista. Quando for para chorar, chora! Quando for para reclamar com Deus, pode reclamar, pode falar: Pai, não aguento mais, está chegando a hora. Reclama com o seu anjo da guarda, fala: meu anjo, está difícil, essa semana não estou aguentando, vai acabar? Se não vai acabar, me dá força para eu continuar. Eu não quero desistir, eu quero continuar, eu quero prosseguir. Mateus capítulo 7, pedi e recebereis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, aonde se bate se abre. Esse é o nosso Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, o Senhor quer entrar. E nesse mesmo capítulo de Apocalipse capítulo 3, o Senhor diz: põe diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. O seu anjo está te conduzindo a essa porta, e quem está abrindo ela para você hoje é a Santíssima Virgem Maria. É a Mãe de Deus e nossa Mãe, é a Rainha dos profetas, é a Rainha dos anjos, é a Rainha dos apóstolos, é o terror dos demônios, é a porta do céu, é a rosa mística, é a sua mãe, é a minha mãe. E quando você estiver cansado, quando tudo apertar, quando não parecer que tem mais
mais jeito, vai e senta no colo dela, vai e clama a Nossa Senhora, que ela vai te consolar, aleluia. Xirieira, lavalaria, 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 Xuribiri cantaria, lavalaria, lavalaria, Uribiri cantaria, lavalaria, oh, Ibiriabara cantaria, lavalaria, Oribarabarabariera, lavalaria, Uribiri cantaria, lavalaria, cantaria. Só confia, só confia. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Confia. Tamo junto. Ontem nós ficamos, eu e a Letícia, montando aulas. Letícia me auxiliando. Até 3h30. 4h30 nós acordamos para estar aqui. Para rezar com vocês. E assim a gente segue a vida missionária porque a gente confia. Quero deixar aqui, está acabando a bateria, Tiago. Eu quero deixar aqui o meu recado. Participe conosco. Se você não está em nenhum dos nossos grupos do WhatsApp, vai para o grupo do WhatsApp. Participe da escola, é uma promessa de Deus pelos santos anjos. Deus escolheu a gente, vai dizer São Paulo que Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Essa escola Angélica Santo Tomás de Aquino vai ser um sinal no mundo para a espiritualidade angélica. Nós temos pessoas do Brasil inteiro. Estamos na pré-venda, a gente prolongou a pré-venda. O carrinho abre amanhã. Então o desconto que era de 50%, ele iria para 40%. As aulas da jornada iriam sair do ar. As aulas da jornada ficam até domingo. A pré-venda fica até domingo, dia 11. E no dia 12, dia de mamãe, padroeira do Brasil, a gente abre o carrinho. Só que pode acabar as vagas da turma, então você precisa participar. R$ 48,90, grau 1, 13 módulos proféticos, onde você vai conhecer os anjos, entender a situação dos demônios, se encontrar em Deus e saber rezar. Fora isso, 3 bônus que não alteram o valor em nada. Primeiro bônus, você quer saber ler a Bíblia a partir do estudo, como nós da comunidade Roá? Você já percebeu que a gente gosta da Bíblia, né, gente? A gente gosta muito da Bíblia. Então, você vai ter um mini curso de bônus, como ler a Bíblia. Um outro mini curso de como rezar com a Bíblia. E outro mini curso de como preparar a pregação. Eu não sou o melhor pregador que você vai ver na sua vida, mas o Senhor me deu esse ministério que com muito amor eu uso e quero morrer pregando a palavra de Deus. Com o pouco que eu tenho, Ele usa. Amém? E o pouco que eu tenho, eu quero partilhar com você. Você quer aprender a montar a pregação? Por favor, você vai receber como bônus como ler a Bíblia, como rezar com a Bíblia e como montar a pregação, sendo aluno da Escola Angélica Santo Tomás de Aquino por R$ 48,90. Ainda pode parcelar em 8 vezes, né, Lê? 8 vezes. É porque senão as pessoas acham que é tão em conta, assim, que as pessoas acham que é 8 vezes de 48. Não, gente. É uma vez de R$ 48,90 ou em 8 vezes de R$ 7,00. É muito barato. Participe conosco. Venha participar dessa turma que provavelmente esse grau 1 vai ter só o ano que vem. Ok?